Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Leona? Eu vou bem, obrigada. Espero que todos aí estejam bem na medida do possível, aprendendo o que é tudo isso, né? Esse movimento de isolamento, de não poder acontecer da forma que a gente geralmente acontecia. Geralmente não, a vida inteira acontecia, e agora do nada a gente tem que aprender de um jeito ou de outro. Então, espero que estejam todos aí se cuidando na medida do possível. E vamos seguindo. E você, Mais tá um... bem? Tô bem, confinado, mas é uma época para a gente se reinventar, né? E Sem está sendo um dúvida. momento muito produtivo para a gente poder conversar sobre assuntos que precisam ser conversados, né? Sim, é um espaço legal que a gente encontrou de poder acontecer, né? Principalmente as lives, assim, tem conectado as pessoas de uma outra forma, trazido outros tipos de problemáticas para a gente, enfim, bater de frente com elas. Então, não deixa de ser válido, né? A gente está tendo aí uma grande perda de pessoas, enfim, mas ao mesmo tempo está havendo uma nova reconexão com nós mesmos e com os outros, penso eu. Então, acho que é interessante a gente ver o lado bom da coisa, se é que tem, mas a gente tem que se reinventar, né? Mesmo com esse distanciamento todo, a gente nunca teve tão próximo, né? Um dos Pois é. outros. Agora a gente vai aprender, né? Reaprender, na verdade, como seguir. Mas eu quero dizer primeiramente que é um privilégio, é uma honra estar dividindo essa live com você, estar mediando essa live com você, que eu admiro muito o trabalho e que faz uma diferença enorme no cenário, né? Até eu quero que você introduza a sigla, estava vendo seus stories, né? A gente tem que começar, então, repensando a sigla. Pois é. Ian, assim, primeiro eu quero agradecer o convite. É muito especial, é muito importante trazer essa visibilidade, mas para além da visibilidade, trazer a representatividade, né? Em relação à sigla, primeiro eu gostaria de me apresentar, então, porque talvez tem pessoas que acabam não me conhecendo, e a partir da apresentação também tem uma maneira interessante de eu introduzindo essa questão da sigla. Boa noite, eu sou Leona Jobs, tenho 33 anos, sou uma mulher transfeminista, ativista, diretora, roteirista, agora premiada, porque eu ganhei um prêmio ontem no Modivice, diretora também, atriz, enfim, canto, danço. Eu sou ativista, eu procuro me alimentar das coisas na arte que eu gosto de fazer. Estou num momento muito bom e especial da minha carreira, graças a essa representatividade. Então, eu quero agradecer ao Instituto por ter me dado esse lugar de fala, por ter trazido numa live onde a gente aborda a questão da importância dos TLGBTs na representatividade no audiovisual, ter trazido uma mulher travesti, uma mulher trans. Isso é muito importante. E o que você estava dizendo sobre a sigla é que a gente tem chamado a atenção, sempre é conhecida a sigla como GLBT, né? Que seria gays, lésbicas, bissexuais e transexuais travestis. A gente gostaria de repensar isso, colocando a sigla T na frente, porque como o próprio movimento de Stonewall aconteceu lá 51 anos atrás, foi Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera quem jogaram o primeiro tijolo. Então, essa mulheridade da travesti, ou a travesti, as mulheres transexuais, sempre estiveram no front. Então, é importante que a gente coloque também essa sigla dessa maneira, TLGBQIA+, porque dessa maneira a gente está pensando, falando e deixando acontecer da maneira que tem que ser. Então, é isso. Eu acho importante a gente repensar sobre. Concordo contigo. Eu fico muito feliz. Parabéns pelo prêmio. Eu acompanhei ontem também, né? Obrigada. São momentos muito especiais. Eu sou CEO da Lavanda Filmes desde 2011. É uma produtora de cinema queer, de cinema gay, que eu fundei. Ela foi se transformando ao longo dos anos, como também deve ser. E hoje a gente tem no nosso portfólio alguns sucessos muito queridos, como o Afterglow, o Point,
que é um filme da Kira Kamik, e também o Top 10 Lugares em São Paulo. Foram 2 filmes que cruzaram aí o mundo em festivais, e a gente também tem um filme do Matheus Roeb com a Monique Evans. A gente trabalhou com a Sofia Riccardi, acho que você conhece. Sim, grande parceirinha minha também. Foi muito incrível esse momento. Né, Mulher transexual intersexo, né? Sofia Exato. É incrível. Então foi muito incrível poder, ao longo do tempo, dar espaço para todo mundo, né? Dar espaço para vozes, para roteiros, para textos, e essa caminhada ela só está começando. A gente está falando do país que mais mata, né? Que mais mata LGBT. Mulheres trans travestis no mundo e LGBTs também, né? Da sigla toda dos TLGBTs também. Então, acho que a gente tem que manter o nosso orgulho muito forte na nossa arte para que a gente possa continuar. E como a arte é fácil, né? E manter esse orgulho também não é fácil, porque a gente passa por poucas e boas o tempo inteiro. Eu queria saber quais são as dificuldades em se fazer um cinema autoral, que todo mundo chama de cinema de nicho. Eu ouço isso o tempo inteiro, até de pessoas esclarecidas. Como que a gente muda isso? Tá. Você me perguntou quais são as dificuldades, né? Penso eu que, assim, a gente tem que pensar que as principais dificuldades é simplesmente se manter vivo nesse país, né? E no mundo, a gente pode abrir para o mundo, né? Pessoas trans, travestis, LGBTs, existe essa questão mundialmente. Mas aqui a gente já pontuou a dificuldade que é, e para existir já começa isso, né? O país que mais se mata mulheres trans, travestis no mundo. A minha estimativa de vida seria de 35 anos, e eu estou com 33. Então, a gente precisa pensar sobre tudo isso. Para eu, por exemplo, uma mulher travesti hoje, uma mulher transexual, chegar onde eu estou chegando, ocupando esses espaços, não só como atriz, mas como diretora, como roteirista, é muita luta, né, Ian? Assim, eu venho da minha luta há 8 anos atrás, quando eu começo como atriz, eu não tive condições, por uma questão financeira, principalmente, de sempre precisar trabalhar, de me formar enquanto atriz ou me formar enquanto cineasta. Então, toda a minha chegada, tanto no teatro quanto no cinema, foi a partir de me colocar e querer viver. O teatro abriu as portas da vida para mim, assim. A minha travestilidade, a minha transexualidade, ela aflora muito a partir do teatro. Eu sempre me percebi uma mulher, mas o universo que me rondava, a normatividade não me permitia. E aí vem o teatro, vem a arte e me permite. No teatro, eu, enfim, conquisto vários espaços, porque eu vivi 7 anos em uma companhia de teatro chamada Pessoal do Faroeste, onde fica ali exatamente na Rua do Triunfo, que é uma rua histórica para o cinema paulistano, para o cinema do Brasil, da Boca do Lixo, né, do cinema da Boca. Ali eu já comecei a ter contato com o cinema. E eu fiquei muito encantada com todo esse histórico. Tem um lado muito interessante e tem um lado muito negativo, né, desse cinema da Boca. Um lado muito importante e interessante é o cinema Resistência. Foi um momento histórico onde nasceu muitas produções importantíssimas para nós, né? Foi um momento onde o cinema do Brasil também teve um alcance muito grande, mas um lado negativo era a violência, por exemplo, que mulheres passavam naquele período, porque né, a gente vive nesse mundo patriarcal, nesse sistema normativo e machista, logo pensa e imagina como essas mulheres não deveriam passar por tudo isso. Mas vamos continuar. Estou fazendo uma linha, tá, Ian, para a gente poder ir raciocinar realmente sobre toda essa dificuldade de chegar onde você me perguntou. A partir desse meu primeiro contato com o cinema, que foi primeiro com o teatro, mas um teatro ali na rua, né, da Boca do cinema, eu fui já me apaixonando pelo cinema, porque eu fui identificando que a sétima arte também é muito interessante, né? Porque o teatro, você entra em cena, você ensaia muito tempo para aquilo ficar pronto, você entra em cena, acontece. Você não se vê, você sente o público e tal. O cinema já é o contrário, né? Você entra em cena, você é fotografado, você fica registrado para sempre. Enfim, eu fui amadurecendo tudo isso, fui me apaixonando por ambos. E aí, em 2014, eu tive
um convite a fazer um primeiro curta pelo Cristóvão Hernandes, e foi muito especial, porque já nesse primeiro contato, eu ganhei um prêmio de melhor atriz pelo filme Works, da AIC, né, da Academia Internacional de Cinema. Só que eu não fui... Aí vamos entrar sobre a dificuldade de resistir nesse espaço, que foi a sua pergunta. Por que eu trouxe isso? Quando eu recebi essa informação que eu estava concorrendo ao prêmio, em 2014, olham vocês, já há 6 anos, eu achei que eu não ganharia esse prêmio. Porque eu me coloquei enquanto uma mulher travesti, uma mulher trans, eles não vão dar um prêmio de melhor atriz para mim. E eu deixei de ir na cerimônia de entrega. Só que eu ganhei, e a reflexão ficou. Esse sistema normativo implantou na minha cabeça que mulheres como eu não devem estar onde eu estava, né? Não só atuando, mas como também sendo premiada. E isso é muito forte, muito poderoso eu trazer aqui agora, porque eu inicio essa live falando que eu acabei de ganhar mais um prêmio, e agora como roteirista. Para eu chegar hoje a ser roteirista e diretora, eu fui atriz, eu entrei num movimento muito importante a partir de conhecer Renata Carvalho, que é um dos grandes nomes hoje do teatro e de toda a cena mundial da luta e militância pela representatividade trans nas artes. E Renata me trouxe a importância do que era meu corpo em cena, né? A importância desse corpo acontecer enquanto sua natureza, enquanto travesti. E, a partir disso, eu entendi que o meu existir é uma luta, né? Se eu entro em cena, por exemplo, como qualquer personagem aí, como uma Julieta, eu não vou ser só uma Julieta, eu vou ser uma travesti encenando uma Julieta, eu vou ser uma mulher trans fazendo uma Medea. Enfim, a minha corporeidade, ela vai sempre chegar antes do que a atriz. Não sei se está ficando nítido tudo que eu estou trazendo. Muito claro, muito claro. Aliás, então, curiosidade, eu estava na cerimônia que você não foi. Oi? Eu estava na cerimônia que você não estava. Poxa vida, olha aí, para você ver. E aí, o que acontece com tudo isso? A partir do momento que eu tomo consciência desse corpo político, né, eu começo a entender e identificar que a gente precisava ter essa luta real, assim, para a gente existir nos espaços. E a partir do momento que essa corporeidade, ela é permitida estar nesses lugares, não só como atriz, como diretora, como roteirista, a gente passa a naturalizar os nossos corpos, e dessa forma a gente deixa de morrer. Só que para eu estar nesses espaços, tiveram todas esses N movimentos que foram difíceis, que foi a sua pergunta. O que é o difícil disso? O difícil disso é desacreditarem que eu posso ser uma atriz. O difícil disso é, às vezes, me colocarem como uma atriz passável, né? Passável por uma mulher cisgênera, e provavelmente eu só estivesse ocupando qualquer personagem ali por isso, porque talvez se eu fosse uma mulher travesti que trouxesse as características que julgam que é de uma travesti, talvez eu não ocuparia ali, ou deixar de pegar personagens exatamente também por isso. Isso também é difícil. É difícil, às vezes, te colocarem no lugar de que... tudo isso é muito baseado em cima do sistema patriarcal e machista mesmo, né? Que subjuga as mulheres. Isso até mulheres cisgêneras também, certo? Então, tem muitas N dificuldades. Eu confesso para você que muitas delas eu nem vivenciei, assim, mas eu sei de manas e manos meus que vivenciam várias. Então, hoje eu estou aqui e é sobre isso também, né? Eu não estou falando só por mim, eu estou falando por todo esse movimento. Peço licença à minha ancestralidade também para trazer todas essas questões, mas existe muita dificuldade. Porém, como a gente resiste desde sempre, a partir do momento que eu me percebi uma mulher trans, travesti, me coloquei no mundo assim, eu passo todos os dias por dificuldades. Então, não é isso que vai me derrubar, até porque é esse o lugar que me faz viver. Se alguém tentar tirar o teatro de mim, tirar o cinema de mim, tirar todo esse movimento que me faz viver, é uma guerra de vida, né? Então, para mim, resistir e estar, e, por exemplo, ganhar um prêmio ou fazer um filme, roteirizar, enfim, dirigir, é uma luta, né? É uma espada isso para a gente, né? Para as pessoas. Isso, infelizmente, ainda hoje é dessa forma. Então, por exemplo, eu ganhei o prêmio ontem, é muito bom ganhar um prêmio, né? Um reconhecimento, enfim, não me coloca melhor ou pior que ninguém que estava concorrendo, muito pelo contrário, né? É só mais um reconhecimento.
mas ao mesmo tempo que é muito bom, eu fico pensando, poxa, levou tanto tempo para nós chegarmos a esses espaços, né? E assim, já existem outras atrizes que já, perdão, atrizes não, mas profissionais da área do roteiro que já ganharam prêmios antes de mim até. Mas o que eu estou falando é que todo momento que a gente ainda está ganhando nesse tempo, a gente está, ao mesmo tempo que a gente fica maravilhada, a gente pensa, porra, levou muito tempo. E ainda todo dia, no mesmo momento que eu estava ganhando o prêmio, provavelmente alguma mana trans ou travesti estava morrendo naquele momento, por ser o que eu sou e o que ela é. Então, é um movimento muito estranho, assim. Eu não sei te dizer se é a mesma coisa quando a gente ganha um prêmio, nós, pessoas trans travestis, se é a mesma coisa para vocês, pessoas normativas, cisgêneras, brancas, quer dizer, dentro dessas camadas, né, que se a gente for colocar aí. Então, assim, é tudo muito difícil, mas eu preciso ficar assistindo as coisas poderosas para continuar conquistando esses espaços assim, e também ter do meu lado tantas mulheres e homens trans e travestis poderosos comigo, sabe? Hoje o nosso movimento aqui no Brasil está muito grande, assim, não só no audiovisual, como na arte em geral, na música, no teatro, enfim. Então, é sobre isso, né? Você hoje está falando, Ian, como artista que está permeando todos esses espaços, porque todos os lugares que eu vejo uma fenda e eu me acho possível estar ali, eu me jogo, entendeu? Porque faz parte de um movimento para eu viver. Porque se eu não estivesse aí, provavelmente eu estaria à margem, principalmente na prostituição. A gente fala de uma população que está 90% dela, infelizmente, na prostituição compulsória. E eu vou afirmar que eu não tenho nada contra a prostituição, mas eu questiono a prostituição compulsória, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso. Sim, acho que é uma trajetória, né, de resistir para existir o tempo inteiro, e a gente tem que lidar com um mercado heteronormativo, machista, branco, dentro do cinema, e que qualquer coisa que sai um pouco do comum, mesmo numa área que parece tão aberta quanto o cinema, causa estranhamento, causa questionamento, né? Vamos tentar procurar as coisas boas que a gente tem. Você falou de 2014, eu acho que é um ano muito bonito no nosso país, é quando a gente tem Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro, que é um filme que começou pequenininho e, de repente, ele cresceu, 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 e o Brasil inteiro pedia por esse filme. Depois teve os filmes do Rafael Gomes também. Então, eu vejo muito como uma marca de que ali começou a ser possível. Pediam para os cinemas do Brasil inteiro, cinemas que censuraram o filme, acabaram passando o filme. Então teve essa resistência, esse ato quase que político, porque é político e tem que ser, né? Esse ato de mudança... Não é quase não, é um ato político isso, né? Exato. Foi esse ato politizado e político que fez esse filme chegar de norte a sul do país. Então, para mim, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é muito marcado como uma retomada do cinema gay no Brasil e que deu abertura para que a gente pudesse criar, com todos os gêneros, com todas as cores. Eu queria que você me falasse quais filmes te marcaram e como que você vê essa retomada do audiovisual a partir desse filme. Tá, vamos lá. Vieram me perguntar uma lista de filmes, né, Ian? Para eu poder indicar e tudo mais, já fiz essa indicação, tá lá. E eu já acho importante pontuar que nessa lista eu trouxe alguns filmes, na maioria, que tinha representatividade trans, e eu me sinto muito à vontade de falar nesse lugar, porque é o meu lugar de fala. Claro que a gente pode abordar outros filmes com a temática TLGB, né? Mas, e fora esses filmes com representatividade trans, eu trouxe filmes que também têm transfake. Eu fiz isso justamente para que a gente tenha noção e percepção qual é essa luta da representatividade. E aí, quando você me pergunta assim, quais filmes, né, que te chamaram a atenção e tudo mais, eu vou lá para o primeiro filme que eu me recordo que eu assisti, que tinha uma travesti no filme, que naquele momento eu li enquanto uma travesti, porque estava apresentando essa figura, mas que era um ator cisgênero fazendo um transfake, né? E eu fiz uma listinha aqui pra gente, ó. E esse é o traidor do... Hã?
Oi, por favor, é tão difícil Eu isso? fiz. Vai ser um prazer a gente ter essa lista aqui. Foi Um Traidor pelo Desejo. Não sei se você já assistiu. Isso eu assisti ele lá quando eu entrei na Faroeste, que o Paulo Faria me indicou para assistir, porque ele estava construindo uma personagem para mim, que era uma atriz de uma rádio, e que não era o cara se apaixonava por ela e não percebia e acabava matando ela depois que descobria que ela era uma travesti. E essa história desse filme é basicamente isso. Eu me recordo que quando eu assistia, eu fiquei assim, nossa, algo como eu no cinema. E agora eu vou te trazer uma outra vivência muito maravilhosa nesse contraponto. Então, eu falei do primeiro filme que eu vi, uma figura que seria uma travesti em cena, mas que era um ator cisgênero. E agora eu vou te trazer um filme que traz muita representatividade para mim. E quando eu vi na telona, esse que eu te falei, eu vi assim, no DVD, não foi no cinema. Aí, quando eu vi na telona uma das primeiras atrizes travestis, trans, poderosíssimas da nossa cena, que é a Júlia Catarini, no filme dela, assim, no final teve um bate-papo. E aí eu caí em lágrimas falando com ela, sabe? Não sei se você já assistiu, lembro mais dos Corvos, do Gustavo Vinagre. E aí, por que eu estou trazendo isso? Dentro dessa lista, é importante que as pessoas assistam para entender sobre isso, né? Existem muitos atores e atrizes que fazem transfake que são grandes artistas. Sim, assim como eu também sou uma artista que, se eu estudar, eu vou conseguir fazer todas as personagens. Mas o que a gente está falando é sobre a representatividade, que significa empregabilidade, que significa tirar a pessoa da margem real, que significa trazer a nossa imagem, naturalizar aquilo que eu falei sobre parar de morrer. É quando a gente é visto naquele espaço real, né? E principalmente, por exemplo, nesse filme agora que eu fiz e que eu ganhei o prêmio de roteiro, o Yuri Bermudes, que é o meu parceiro, a gente escreveu Modelo Morto, Modelo Vivo. Ele me convidou primeiro para ser atriz do filme. 2 reuniões depois, ele percebeu que a minha narrativa junto com a escrita ali, a partir do momento que eu estivesse junto com ele no roteiro, seria poderosa. Ele me convida a roteirizar com ele. Mais um período depois, a gente trocando sobre movimentos do filme e tal, ele falou assim, poxa, você não quer dirigir comigo também? Ou seja, ele estava comovido, a escuta dele estava muito aflorada, entendendo a partir também da luta que ele já estava assistindo sobre o Manifesto Representatividade Trans, já que foi escrito lá em 2016, que é importantíssimo que todo mundo acesse, está lá na nossa página no Facebook. Ou seja, o Yuri, ele me deu a possibilidade de adentrar espaços que ele percebeu, para além de me dar a oportunidade, que a obra dele teria muito mais potência. E aí tá os resultados, né? A gente está concorrendo a prêmios, enfim, ganhando prêmios. É muito importante, especial, a gente falar realmente, eu trazer esses filmes para você, trazendo filmes com transfake e filmes com representatividade trans. E aí é muito interessante, Ian, que essa lista que eu acabei fazendo, depois que eu fui analisar ela real, minha semana, principalmente esse mês, é uma loucura, né? O mês da visibilidade, essa semana, então, babadeira. Eu fui lá, comecei a capturar, peguei até uns filmes que eu ainda nem assisti, mas que eu já tive em rodas de trocas e eu sei que são importantes e que eu preciso assistir ao momento de ter tempo para. E aí eu vi que a maioria dos filmes que eu trouxe com a representatividade trans, a maior parte deles são documentários. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente está num momento que os documentários estão trazendo muito a questão da representatividade. Principalmente saiu agora, né, um dos documentários mais poderosos mesmo, assim, que a nossa classe tem assistido e a gente está identificando que é muito, 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 muito poderoso, que é o Revelação, que ele fala exatamente sobre esse lugar da representatividade. Quando eu falo documentário, é sinal que essas pessoas estão interessadas agora em saber da nossa história, saber como a gente vive, como a gente faz, como essas grandes artistas e artistas têm esse potencial, porque eles estão identificando que a gente é bom naquilo que a gente se propõe. E devem estar se questionando assim, poxa, eles não ocupavam esse lugar antes, por quê? A resposta é porque vocês não deixavam, né? Porque vocês sempre nos colocaram à margem, porque esse olhar normativo nos excluía desses espaços. E, enfim, eu acho que toda essa reflexão que eu estou fazendo é para trazer que, sim, nós temos muitos filmes poderosos, que é importante a gente fazer também um recorte de tempo, assim, sabe?
Alguns desses filmes que eu trouxe com transfake foram feitos, tipo, sei lá, em 70, 80, e, tipo, não é justificativa para isso, claro, mas eu penso que a discussão da representatividade ela vem tomando um poder muito grande de anos para cá, não é de tantos anos. Embora a gente sempre teve grandes artistas que estivessem lutando por isso. Mas é muito curioso, assim. Então, eu queria que todo mundo que possa acessar essa lista acessem e assistam esses materiais com essa escuta e com esse olhar, sabe? De identificar. Vão ver muitos artistas poderosos fazendo transfake, mas e aí, quando você vê um artista trans real ali na representatividade? E a gente quer fazer um acordo, assim, Renata fala sobre o acordo, Renata Carvalho, que a gente pede que vocês permitam a gente fazer nossos personagens e escrever também nossos personagens durante 30 anos. Porque se isso acontecer nesses 30 anos, a gente vai se naturalizar e vai deixar de morrer. A Glamour Garcia fez uma novela das 9 agora, somente agora a gente viu uma mulher trans travesti numa novela das 9, tendo uma relação afetiva, casando, beijando na boca, embora a novela teve sei lá, 300 episódios, só o último houve um beijo dessa personagem. Então, olha a problemática, né? A gente está no momento ainda... Não é? A gente, nesse momento que era para a gente estar 30 anos atrás, né? Pois é. Tem filmes transfóbicos. Eu lembro de um filme transfóbico que teve na Mostra Internacional de São Paulo de 2018. Era um filme trans com piadas de mau gosto. Então, é o que você falou, a gente tem que ter o nosso olhar treinado com muita sensibilidade para a gente saber o que a gente consome e o que me representa, o que lhe representa, o que nos representa de verdade e não como algo, né? Algo feito, jogado. Né? E temos ótimos documentários, como você citou. Eu lembrei da Leandra Leal, da Rogéria, teve um documentário excelente. Isso, das Divinas Divas. Divas, maravilhoso. E Paulo em por falar em... Sim, nossa, também. Por falar em documentário, vou trazer uma notícia, assim, bem bacana, bem importante também, especial. Esse ano eu ganhei um edital pela SPCine para dirigir um documentário onde a gente vai abordar corpos transvestigêneros com deficiência física. Então, ele já está aí começando as produções. Infelizmente, tudo se parou por causa desse momento que a gente está, mas o meu estudo, a pesquisa toda da produção e tudo mais, está andando, sabe? E a gente identifica que é isso, assim, é ocupar esses espaços. Então, é muito importante que as pessoas consumam a arte travesti, transexual e a arte também LGBTQIA+, no geral, mas que consumam isso, né? Importante também, eu posso falar os nomes de uns que, por exemplo, A Morte, a Vida de Marsha P. Johnson, é algo assim que é urgente as pessoas terem acesso a esse material, a esse documentário, porque é uma das grandes mulheres, se não a mulher, que dá início a essa luta toda que a gente vive até hoje, desse movimento que é LGBTQIA+, lá na revolta de Stonewall. Quer ver, meu amigo Cláudia, que fala da Cláudia Wonder, onde esse nome é problemático, né? Meu amigo Cláudia. Mas, enfim, vamos falar da potência que é trazer a figura de Cláudia Wonder. Para quem não conhece também, tem que fazer uma pesquisa sobre essa grande artista, não só atriz, mas uma grande artista. Um documentário também muito especial. Tem o Bicha Travesti, que retrata hoje uma travestilidade muito poderosa, que é a da Linda Quebrada, né? Que é mana preta, travesti, periférica, tem uma narrativa, assim, fenomenal, é muito incrível, assim, o que eles fazem. Meu Corpo é Político também tem a Lin, mas tem outros artivistas, porque nosso corpo é político, então a gente não faz só arte, a gente faz um artivismo, né? Também é muito interessante. Uma Mulher Fantástica, a gente fala não só pela obra, que é uma obra bonita, interessante, assim, tem umas problemáticas também ali, talvez, mas o fato é que essa representatividade fez a Dani Veiga ganhar o Oscar, né? E aí a gente pensa quantos filmes com transfake que os atores ou atrizes não ganharam prêmios,
sabe? E aí, quando eram artistas trans ou travestis, cadê o prêmio? Enfim, também é outra problemática que a gente pode falar. Falo mais dos corvos... Oi? É um filme que retrata, inclusive, esse mundo retrógrado na América do Sul, né? Focado ali no Chile, que é um país extremamente preconceituoso, né? Talvez pior que o Brasil. Então, é para a gente repensar o nosso continente também. Sim, e está sendo tomado por uma onda neopentecostal conservadora. Total. Lá na Nicarágua está começando a descer, né? Aqui a gente já vê a influência da religião no nosso corpo, na nossa vida, na nossa arte, no que a gente pode fazer, e então a gente tem que começar a olhar o cinema com esse olhar também, né, de alerta, sim, de que as coisas ao nosso redor estão tensas. E é uma ferramenta incrível para a gente poder elaborar estratégias. O cinema é uma ferramenta incrível para a gente poder elaborar estratégias de sobrevivência. É muito doido falar isso, mas é real, sabe? Inclusive, vou indicar para vocês, assim que puderem, tentem conferir o Modelo Morto, Modelo Vivo, que é esse meu filme junto com o Yuri Bermudes. Ele está passando por festivais, então ele não está aberto ainda, mas essa semana, 2 dias atrás, teve exibição. Então, quem quiser, me segue, que aí a gente vai mandando as possibilidades das exibições do festival para vocês verem. Enfim, Ian, eu poderia trazer aqui vários filmes, vários artistas. Tem o Marie, que é do Léo Tabosa, com a minha mana maravilhosa, o Ali Rui, que tá lindo, tem que ser visto. O Ali ganhou agora umas premiações, vem ganhando prêmios lindos, assim, inclusive um Kikito. Não só ela, como a grande Divina Valéria está nesse filme também, que aí mostra, a Divina Valéria mostra exatamente quão grande é uma artista, assim, quando ela se coloca, ela tem oportunidade de estar existindo enquanto aquilo que ela ama fazer, sabe? A Júlia Caterine é uma das que a gente, assim, pode ficar aqui falando dela horas, né? Porque o que ela vem conquistando é muito bonito, e a representatividade dela que ela traz, por exemplo, para mim, é uma das maiores referências no audiovisual, no cinema. A Júlia é uma grande parceira também, a gente estava num processo juntas, ela roteirizando e dirigindo, onde ela me convidou, mas aí veio pandemia também, e é isso, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão existindo. Eu não falei de nenhum homem trans, então eu vou fazer questão de trazer um homem trans, que é o Ariel Nobre. Ele tem um documentário, é um documentário que traz sobre, que chama Preciso Dizer Que Te Amo. Fala muito sobre o lugar dos suicídios, né, da população, lembrando que somos suicidados. O Ariel também fez e vem fazendo um trabalho muito poderoso no audiovisual. Enfim, tem muito material bom, estejam atentos, pesquisem, consumam essa nossa arte. Leona, o que mudou no cinema, no Brasil de Bolsonaro, aliado a tudo que aconteceu, a pandemia e a tudo isso? Sempre foi muito difícil carregar esse fardo todo e a gente criar, e a gente existir e a gente resistir. O que a gente faz agora, e quem nos está assistindo, né, possivelmente trabalha com cinema também, ou tem curiosidade, qual que é o caminho de resistir agora que ficou mais difícil com esse cara no poder? Ai, que pergunta, porque assim... Eu não queria fazer, mas eu acho que é a nossa realidade ter que lidar com isso. Não é porque eu não gostaria de responder, é porque tem tantas formas de responder essa pergunta que eu preciso escolher qual é a melhor delas. Mas eu fico pensando que sobre resistência é não parar e não deixar de fazer, sabe? Infelizmente, a gente está sendo muito boicotado, né? A cultura, em geral, está sendo boicotada. Eles, enfim, não liberam verbas, não liberam os editais. É importante a gente fazer uma reflexão, penso eu, Ian, que é assim, todo movimento como esses que vem acontecendo na política, o artista ele vai sempre estar no front, e automaticamente ele estando no front, ele vai ser o primeiro a ser atingido. Então, a gente já percebe que o boicote para os artistas, ou em todo o movimento da arte no geral, né, de editais e tudo mais, ele está sendo feito há muito tempo, há muitos anos. Eu me recordo de já estar na rua, nos movimentos de manifestações, no mínimo já uns 5 anos, assiduamente, para a gente lutar pelos nossos direitos, né?
E isso é uma maneira da gente resistir. É botar a cara no sol, é ir pro front, é gritar sim. Se tiver que quebrar tudo, vamos quebrar tudo sim. Porque eu tô falando por mim, e eu vou falar por mim. O teatro, o cinema hoje é o que me mantém viva. Uhum. Eu sou uma artista e eu vivo dessa arte há 8 anos. Eu não faço outra coisa na minha vida. Então, se querem tirar isso de mim, então vamos pra guerra, sabe? Ó, eu falo isso até meio... Paz, gente, mas assim, revolução não se faz com rosa na mão. Revolução se faz com guerra. Infelizmente, você pega qualquer livro de história, você vai saber isso. Revolução tem sangue. E porque eles querem isso, não somos nós. Se essa é a única forma, então a gente vai para a guerra. A gente está vivendo um momento muito difícil, porque é isso, né? Ir para a rua agora, como que faz? Mas quem ama a arte resiste e vai. Então, assim, eu acho que quando você me pergunta, tá vendo como eu falei que tinha várias formas de falar, responder isso? Porque eu poderia ser mais singela, como eu posso virar e falar assim, gente, acorda, chegou, acabou, esse cara é um escroto mesmo, todo esse movimento e eles não vão parar de ser enquanto a gente não ocupar o espaço deles. Hoje a gente tem 2, 3 mulheres travestis, pretas, periféricas, uma delas foi puta, Erika Hilton, eu estou falando, que é a nossa co-deputada. Ela tem que estar nesse lugar. Érica Malunguinho também tem que estar ali. Rô Beyoncé também tem que estar ali. Foram eleitas e estão. E é dificílimo para elas estarem ali. Mas a política só passa a mudar a partir do momento que a gente ocupa esse lugar. E aí eu não estou falando só de mulheres trans, estou falando da negritude, das pessoas pretas também ocuparem. Estou falando das mulheres cisgêneras, independente de serem trans ou não. Estou falando, enfim, da diversidade de ocupar esses lugares, esses espaços. Então, quando a gente for votar, a gente tem que votar nos nossos. Não existe não votar nos nossos. Mas tem vários, e cada vez tem mais. Erika Hilton agora provavelmente vai se candidatar a vereadora. Então, assim, não tem quem votar a não ser numa Erika Hilton, uma mana preta travesti, e que, para além de estar ali ocupando esse lugar, é uma puta de uma política, sim. Sabe? Você ouve a Erika Hilton falar, você identifica a revolução na voz dela, no respirar dela. Então, gente, assim, quando você me pergunta o que fazer, é montar estratégia, sabe? Tá difícil, eu vejo um monte de colegas da arte, seja teatro ou cinema, passando fome, sim, entendeu? Sendo tirado das suas casas, porque é isso. E aí, a gente vai assistir isso tudo ok, tranquilo? Não dá, sabe? Acabou de sair um vídeo manifesto que está lá no meu Instagram. Eu postei ele ontem até, achei importante postar ele ontem, ele saiu faz uns 4 dias, onde vários artistas, tanto do teatro quanto do audiovisual, cinema, enfim, a gente fez um vídeo manifesto falando sobre esse nosso momento e sobre essas estratégias de vida, né, para resistir. Porque o simples fato da gente produzir um vídeo como esse, em momento de pandemia, é resistência, sabe? Então, é não deixar de fazer. Ontem a gente teve um ato simbólico, pequeno, mas eu acho que todo ato, por ser simbólico e pequeno, é assim que começa. Teve uma vitória política do Davi Miranda, se eu não me engano, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Maravilhoso. Conseguimos projetar ali no Congresso, foi no Congresso? A bandeira. A bandeira, né? O orgulho. A bandeira do orgulho. Oi, Ian, você falou assim, né? Que legal você trazer isso, porque ontem, quando eu vi isso, e você trouxe falando assim, que uma pequena vitória. Cara, eu acho isso tão grandioso. E aí, quando eu fui postar sobre, eu postei assim, chupa Bolsonaro. Porque pensa, para esse presidente que foi eleito e tal, na hora que ele viu aquela bandeira ali, cara, isso é muito épico, assim. Justamente nesse movimento que tem um cara como esse no poder, a gente conseguir. Então, assim, Davi Miranda, enfim, é um grande cara que, tipo, tá pensando, pensa o quão não é difícil para ele estar ali, sabe? Será que ele dorme bem? Será que ele tem canto? Será que ele não pensa nos filhos? Ou seja, é tanta informação, só que o cara tá lá lutando pela gente, sabe? E conseguir essa projeção dessa bandeira até LGBTQIA+, ali, nossa, assim, eu acho de uma grandeza. Isso reiterou, inclusive, o valor da nossa democracia, que está ameaçada. Exato, né? exato. Porque mesmo o presidente estando do lado que ele está,
ele teve que engolir aquilo ontem. Porque exato. Eu queria ver a cara dele. Eu queria fazer um documentário sobre isso. Porque é maravilhoso. Fica aí uma grande ideia para a gente fazer. Não é? Pois é. E queria te fazer uma pergunta agora, é mais para quem está nos assistindo, porque a gente vê muita desinformação por aí, em tempos de fake news, e o quanto isso afeta toda a nossa classe como um todo. Então, uma pergunta que pode parecer muito básica, mas que talvez ela faça muito sentido para quem está nos ouvindo. Conta um pouquinho para a gente, Leona, o que foi Stonewall e por que a gente tem o orgulho e por que a gente tem uma parada gay. Hoje uma parada... Vamos lá, Stonewall, ela vai existir para sempre assim na história, né? Foi um movimento que aconteceu muito poderoso, aonde naquele tempo pessoas como eu, pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas dissidentes não podiam sequer comprar cerveja, não podiam beber nos espaços públicos porque eram proibidas simplesmente por exercerem a sua natureza. Isso deve ter existido durante muitos anos, e como vem existindo até hoje, né? E aí, lá naquele momento, duas manas travestis, maravilhosas, e claro, devia ter todo um levante junto com elas, mas é muito bonito a gente trazer essa imagem, que é real também, óbvio, da Marsha P. Johnson jogando um tijolo nos policiais, porque a partir disso, a partir dessa corpa, né, dessa travestilidade, foi que deu início a todas essas pessoas, tanto gays, lésbicas, não binárias, todo o universo queer, enfim, a se juntar e pedirem os seus direitos, né? E aí lá em 69, no dia 28 de junho, começou essa revolta naquele único lugar, Stonewall, e a partir disso, o mundo acorda para isso, né? E a militância e a luta TLGBTQIA+, começa e ela não parou até hoje. Infelizmente, até hoje a gente continua morrendo, a gente continua, enfim, não tendo direitos, a gente continua sendo excluído, a gente continua não tendo direito à vida, mas a luta também nunca mais parou, né? Então, é importantíssimo que as pessoas acessem essa historicidade das nossas corpas, sabe? Porque através disso a gente se alimenta para poder criar estratégias. Por isso que eu disse que fica muito a indicação para assistirem ao documentário da Marsha P. Johnson, assim, porque ali a gente tem o retrato de como tudo aconteceu, sabe? Maravilha. É isso, eu acho que a gente tem que conhecer a história, né? Claro. Que a nossa também é a nossa história que passa por ali, né? E que continua reverberando até hoje. Eu espero que um dia a gente não precise, num futuro, né, mesmo que utópico, a gente não precise ter que fazer mais uma parada, né, que seja para a gente lembrar, mas não para a gente sofrer como sofre, como a gente vê todo mundo sofrendo. A gente tem 5 minutinhos. A Leona vai para outra live, ela está numa semana... Pois é, gente, eu peço desculpas, mas assim, enfim, os convites vêm, é muito importante eu estar aqui com vocês, mas é importante eu também estar em outros espaços, porque eu estou falando sobre resistência. Resistência para a minha população é sobre vida. Então, eu agradeço que vocês entenderam, pedi 5 minutinhos antes para sair daqui, para poder me preparar para entrar para a próxima. Vou estar lá com mais 2 manas trans babadeiras, podendo falar de representatividade também num outro espaço, acessando um outro público. Então, é isso que eu agradeço, tá? Maravilha. Leona, pode contar para a gente onde que vai ser esse espaço, que eu tenho certeza que parte do nosso público vai com muito carinho, com muito prazer te assistir, continuar te assistindo aqui. Cara, você sabe que eu estou no meu celular e essa informação melhor eu teria lá. Mas, assim, quem quiser, assim que terminar aqui, entra no meu Instagram, aproveita já para me curtir, para me seguir, e aí já vai com a gente todo mundo junto lá para essa segunda live. Eu queria só, antes de terminar, eu poderia terminar agradecendo tudo, eu poderia terminar falando um pouco mais sobre a minha trajetória e convidando a todos para... Mas eu preciso terminar fazendo uma denúncia.
porque é sobre isso. Infelizmente, eu preciso fazer isso por mim e por todos. O Museu da Diversidade, infelizmente, foi infeliz. De ontem, no dia 28 de junho, dia da revolta de Stonewall, uma data histórica, convidou o artista Silvério Pereira a fazer um espetáculo, a reproduzir o Transfake. Silvério Pereira é um grande artista, indiscutivelmente, mas, infelizmente, ele não está dando atenção para o que o tempo dele está pedindo, sabe? Eu não quero direcionar essa denúncia para o artista, mas eu quero direcionar essa denúncia para a instituição. Porque, em tempos como esse, em que nós, artistas transvestigêneros, buscamos essa luta pela vida, representatividade, no nosso caso, é sobre vida. Todas nós e todos nós, homens trans, mulheres trans, travestis, corremos risco de vida todos os dias simplesmente por ser o que somos. Se a gente já traz há mais de anos sobre a representatividade, a gente está mudando sim muito sobre isso no nosso tempo, e o Museu da Diversidade não deu atenção a isso, é muito grave, sabe? É de uma infelicidade enorme, porque pessoas como eu, por exemplo, ontem estava ganhando um prêmio. Então, assim, ao mesmo tempo que essa notícia chegou em mim, e eu já tinha uma outra informação, notícia positiva para eu me alegrar, quantas das minhas não está passando fome agora e são grandes artistas com grandes trabalhos de teatro para apresentar num espaço como esse, e eles dão importância para um artista que faria um transfake. Então, é dessa forma que eu quero finalizar, porque eu acho que dessa forma eu também convido todos vocês que estão nos assistindo agora a refletir sobre o nosso tempo, a refletir principalmente o que vocês estão fazendo de vocês mesmos, porque isso reflete nessa população mais marginalizada, dissidente, né? Então, acho que agora sim eu agradeço, espero que tenha sido bacana, importante, que vocês consumam o material que eu indiquei, consumam também os meus materiais. Eu agradeço, foi um papo gostoso, acho que bacana e importante para todos nós. Leona, que prazer, muito, muito grato, de coração, pelo seu tempo aqui, por a gente estar discutindo representatividade no audiovisual. Eu tenho certeza que o futuro vai ser mais leve, eu tenho certeza que a gente vai dar um jeito de conseguir levar nossa arte para esse público, nesse país, né? Esse país é um país pacífico, é um país de gente do bem, né? A maioria desse país. Então eu tenho certeza que o país ainda vai ser grande, vai nos ouvir e vai ouvir nossa arte, a nossa arte feita de coração, feita de verdade. Então é um privilégio ter uma artista tão completa, tão sincera e tão verdadeira. Nossa, obrigada. Quando você fala que ele ainda vai ouvir, ele só precisa ter a consciência que ele já está ouvindo há muito tempo. Porque nós, artistas LGBTIQIA+, os TLGBTQIA+, a gente já está fazendo arte para vocês há muito tempo. Inclusive, agora na pandemia, com certeza vocês consumiram muito a nossa arte para poder não ficar com o tempo ocioso. Então, agora não é só consumir, é dar ouvidos, é entender, refletir e estar junto com a gente na luta, porque é sobre vida mesmo. Obrigada demais, eu estou bem feliz, contente. Obrigada por todo o pessoal que está por trás, a Ju, os meninos aí da produção que me acompanharam até o momento da live. E é isso, vida longa para todos nós. Obrigado, Leona. Obrigado, Instituto de Cinema, por ser tão incrível e poder abrir esse espaço tão necessário. Boa noite a todos.